Olá, pessoal. Literalmente, acabei de passar o programa inteiro explicando como vocês estão sendo enganados, as mentiras que estão contando a vocês, as informações que não estão dando, e como a intenção é fazer vocês acreditarem em algo que não é verdade, para que eles possam seguir o caminho que querem em várias frentes diferentes, principalmente na guerra no Irã. Agora vou mostrar quais são as políticas que eles estão tentando implementar. E vocês vão ver uma espécie de combinação aqui. Mesmo no contexto de apresentar essas políticas que são absurdas, eles também vão tentar misturar algumas mentiras nisso. Mas você precisa estar ciente do todo, da estratégia de comunicação que está sendo usada para gerar apoio a políticas realmente hediondas por trás disso. E tudo isso vai mostrar porque, literalmente, na minha opinião, nós já perdemos esta guerra. Mesmo que a guerra continue, mesmo que não haja uma solução para ela neste momento, nós já cavamos um buraco tão fundo que não há como sair dele racionalmente. Mas como vocês vão ver, ainda há muitas possibilidades de cavar mais fundo e tornar a derrota mais custosa. Vamos direto ao ponto. Este é Jack Keane, e ele vai dizer o seguinte: sabe a Operação Fúria Épica? Aquilo não foi suficiente. Precisamos dobrar a aposta nisso. That wasn't enough. We need to double down on it. Provavelmente, o presidente já está reavaliando a estratégia diplomática que estamos seguindo. E ainda temos uma opção realista para cumprir os objetivos que nos foram atribuídos, se não conseguirmos fazer isso pela diplomacia. Acho que sim, absolutamente. E essa opção é retomar grandes operações de combate, operações conjuntas, certamente com o CENTCOM e com os israelenses. Ambos estão prontos e preparados para isso. Na verdade, seria algo maior e mais abrangente do que a Epic Fury, porque por meio da inteligência, temos mais alvos dos quais precisamos cuidar. E também estamos com os carregadores em capacidade máxima para com esses alvos. Seria um ataque total aos sistemas de armas deles, drones, mísseis, ao que restasse do programa nuclear, às unidades da Guarda Revolucionária Islâmica e também aos líderes deles. Iríamos atrás com muita força de alvos energéticos e econômicos, como a infraestrutura de petróleo e gás, por exemplo. Isolaríamos o país, as estradas e ferrovias que levam aos países fronteiriços, além de portos marítimos e aeroportos. Colocaríamos o país sob quarentena militar. E então abriríamos o Estreito de Hormuz. Certo, essa última parte é uma das coisas que realmente me pegou. E foi por isso que eu parei o clipe exatamente naquele ponto. Porque parece uma teoria de feijão mágico. É como se fôssemos fazer todas essas coisas incríveis, e então o Estreito de Hormuz vai estar aberto. Agora, eu mostrei a vocês no programa anterior. Se vocês não viram, deixem-me explicar rapidamente. Foi isso que aconteceu no Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. Estamos agora, quero dizer, acho que era o dia 151, em que o Estreito de Hormuz está fechado e sob controle do lado iraniano. Ele ficou aberto por alguns dias no meio disso, ou no início do período do memorando de entendimento, mas nunca ficou fora do controle do lado iraniano. Eles tinham as chaves e sempre souberam usá-las. E vocês estão vendo isso nas últimas 24 horas, nos dias 29 e 30 de julho. Só 2, ou talvez 4, navios tanque de petróleo passaram pela passagem. Quer dizer, o tráfego está cerca de 85% abaixo do normal. Então, só 15% está conseguindo passar. E tudo o que fizemos, 40 dias de combates, 2 meses de bloqueio, 13 dias de combates, seja lá em que ponto estamos agora, e agora ele quer voltar a algo maior do que a Fúria Épica. E aí nós vamos e então de algum jeito isso simplesmente vai fazer a coisa se abrir magicamente. E escutem, vamos olhar o que ele está dizendo aí. Primeiro ele diz que isso seria o Comando Central, ou seja, os Estados Unidos e as Forças de Defesa de Israel. Eles estariam apoiando isso. Então a visão dele de simplesmente uau, vamos fazer tudo, é trazer todo mundo de volta.
Então, literalmente, é uma retomada da Operação Fúria Épica. So literally, it's a reload of Operation Epic Fury, and I mean they're going to be playing fast and loose with. E quer dizer, eles vão voltar a fazer pouco caso das leis, a Lei dos Poderes de Guerra, de 1973, a Constituição. Claro, isso tudo é letra morta, não significa nada. Mas por algum motivo, eles ainda querem fingir que, bem, vamos começar um novo cronômetro. Do zero, do começo. Então é por isso que não é Fúria Épica, é uma nova operação. É algo em cima de outra coisa. Então ele vai voltar com todo mundo, trazer os israelenses de volta para isso. Embora eu tenha mostrado a vocês outro dia, o Smotrich dizendo, sabe de uma coisa? Vocês dão conta. Não é bom para nós agora, então preferimos deixar vocês arcarem com o peso disso aqui. Mas o Jack Keane está dizendo, isso não é suficiente. A gente quer vocês de volta nisso também, para que vocês recebam parte dos mísseis que vão voltar em resposta. Mas tudo bem. Ele pensa, sabe de uma coisa? Isso vai funcionar. Então vamos começar por aí. Aí ele diz agora, essa aqui é famosa e popular. Temos alvos melhores agora, porque tivemos todo esse tempo desde o fim da Operação Fúria Épica para fazer mais análises, buscar mais evidências e pesquisar mais. E agora que temos alvos melhores, isso é bobagem. Deixa eu desmontar isso. Não há verdade nenhuma nisso. Os alvos não simplesmente aparecem. Não é como se antes não soubéssemos nada ou não estivéssemos cientes das coisas. Nós sabemos onde estão os alvos deles. São operações como o Complexo Montanhoso de Yazd e cerca de outras 30 semelhantes, espalhadas pelo país. Esses são os alvos que importam. Sabemos onde eles estão. Naquele eu diria que atiramos umas 20 vezes, se não me engano. Alguns dos outros foram atingidos várias vezes. Outros ainda não sabemos onde estão. Então, talvez vocês tenham encontrado alguns deles. Se quiserem argumentar que, bem, agora, por causa da inteligência, sabemos onde alguns desses outros estão. Ótimo. Agora vocês sabem onde estão outros alvos que não conseguem destruir. Uma montanha de granito continua sendo uma montanha de granito. Ela foi uma montanha de granito por 40 dias. Cada vez que disparavam um míssil contra ela, matavam um monte de pedras na superfície, imagino. Talvez causassem um pouco de tremor dentro da montanha, e eles ficavam tipo, o que será que foi isso? Foi um trovão. É mais ou menos o melhor que vocês vão conseguir. É o melhor que temos. As montanhas continuam lá, as instalações continuam lá, os mísseis que usamos para atacá-las continuam lá, mas em quantidades menores. E a capacidade destrutiva é a mesma de antes. Portanto, vocês não terão um resultado diferente se voltarem àquele nível de bombardeio. Além disso, tenham em mente, e mostramos isso a vocês nas paradas recentes. Não sei se ainda está na tela. Acho que é este aqui. Isso. Esta é uma estimativa total dos estoques acumulados de mísseis interceptadores LACAR. Esses são os mísseis defensivos aqui, e vocês veem o que construímos e quantos ainda temos. Então vocês veem que usamos uma quantidade enorme do que restava, principalmente por causa da primeira parte da Operação Fúria Épica. E todos esses mísseis foram quase inúteis para impedir o lado iraniano de atingir nossos equipamentos. Então eles não nos protegeriam nem quando tínhamos todos eles. Agora temos muito menos. E eu também poderia incluir nessa lista os mísseis de cruzeiro de longo alcance JASSM, os mísseis Attack-EMS, os mísseis HIMARS e, claro, os mísseis de cruzeiro Tomahawk. São os mesmos que temos agora. E usamos, nesses primeiros 40 dias, algo em torno de 45% de quase todas essas categorias de mísseis. Varia, alguns 30%, outros 45%. É claro que dependemos de informações que obtemos de várias fontes. Não é informação sigilosa, então só dá para falar em uma faixa, mas é um número bastante significativo. Sabemos disso com certeza, porque o vice-presidente disse que foi por isso que defendeu que se chegasse a um cessar-fogo em abril. E foi por isso que o presidente do Estado-Maior Conjunto se uniu ao vice-presidente, dizendo que não precisamos voltar agora a uma guerra em grande escala. E foi por isso que no último fim de semana nada aconteceu.
porque ainda estamos com escassez desses mísseis. Então, Jack Keane parece alheio a isso, ou não se importar. Tire suas próprias conclusões, ao simplesmente dizer: eu sei que tudo isso fracassou da primeira vez. Eu sei que todos os mísseis são os mesmos. Eu sei que os alvos são os mesmos. Mas vamos fazer de novo. Mas mais do tudo isso, você pode literalmente esgotar seu estoque de mísseis de cruzeiro JASSM, mísseis de cruzeiro Tomahawk, mísseis ATAC-MS, mísseis HIMARS. Pode literalmente esgotar tudo o que temos e escolher uma montanha. Vamos lá. Digamos que a instalação de Yazd seja aquela que mostramos muitas vezes aqui. Sabe, vamos atacar essa. Vamos atacar essa montanha aqui, perto de Yazd. Você pode eliminar todos os alvos com todos os mísseis que temos, de todas as categorias que eu mencionei. E isso não vai fazer diferença nenhuma. Ainda vai ser uma montanha. É como pedra, papel e tesoura. Se o papel cobre a pedra, vai cobrir a pedra todas as vezes. Não importa quantas vezes você jogue. Se continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar perdendo. É ainda pior, claro, quando se trata de uma montanha. A montanha vai vencer. Você pode lançar armas nucleares naquela montanha e a montanha vai vencer. Ela foi projetada para sobreviver a uma arma nuclear. Você entende isso? Jack Keane entende isso? Essas montanhas foram feitas, a maioria delas, para sobreviver a explosões nucleares. Então, com que lógica você vai dizer: quero usar armas convencionais que já comprovadamente são insuficientes para essa tarefa? E tentar de novo não faz o menor sentido. Eu poderia parar por aí e simplesmente dizer o quão absurdo isso é. Infelizmente, o absurdo continuou. Aí ele diz: agora nossas reservas de munição estão totalmente reabastecidas, então temos tudo disponível. Isso não é o que importa. Você pode dizer: olha, nossos estoques de munição diminuíram por causa da fúria épica e da, mini fúria épica de 13 dias que fizemos aqui algumas semanas atrás. Isso não importa, porque você pode trazer material de pode trazer do Indo-Pacom, pode trazer das instalações de armazenamento no território continental dos Estados Unidos, pode trazer coisas da Europa, de onde for. Você pode reabastecer seus estoques de munição até transbordar. Isso não importa. O que importa é qual é o seu estoque global. E de onde quer que você retire para encher os estoques atuais dos bombardeiros, dos lançadores de mísseis, de todos os diferentes meios que temos para disparar essas armas, você pode encher tudo até transbordar. Mas o que importa é o quão eficaz é sua capacidade geral e seu estoque total. E se você continuar esgotando seus estoques globais, adivinhe? A matemática simples e uma simples subtração mostram que você vai tornar os Estados Unidos cada vez mais fracos em todos os aspectos, no Indo-Pacífico e potencialmente no teatro europeu. Deus nos ajude se entrarmos numa luta em qualquer um desses lugares. E já mostramos muitas vezes aqui, não conte com a indústria americana para salvar você antes de alguns anos, provavelmente 2030, no mínimo absoluto, porque leva um tempo enorme para construir instalações, novas instalações, estou falando, ou ampliar as que já existem, e para contratar pessoal altamente qualificado. Não são pessoas que você simplesmente encontra no escritório de emprego da sua região e diz: ei, preciso de um monte de mecânicos de mísseis aqui. Preciso de alguns cientistas especializados em foguetes. Quantos vocês têm? Vamos mandar todos para cá. Eles não existem em grande número. Então vai ser difícil treinar e encontrar pessoas suficientes até para expandir isso em qualquer escala. E depois, claro, aos problemas na cadeia de suprimentos e as terras raras que precisam vir da China e de muitos outros lugares. Você acha que eles simplesmente vão dizer: é claro, vamos aumentar isso e deixar vocês construírem todo tipo de coisa que vai nos ajudar? Isso não vai acontecer. Então você vai lá e faz outra Epic Fury, maior ainda. Vai esgotar essas reservas ainda mais. E agora vamos ficar vulneráveis em todos os lugares. Eles estão literalmente jogando roleta russa, não só com a sua vida, não só com a sua economia, mas com a sua segurança nacional. É desse tamanho.
That's how big this is. Do not underestimate that. So when he says Não about subestime magnitude, isso. who gives a crap Então, about quando it? ele fala sobre a capacidade dos carregadores, quem liga para isso? O que me importa é qual é o nosso estoque global e qual é a nossa capacidade de repor isso. Esses números estão no vermelho. Cruzar essa linha vermelha é perigoso. Aí entramos no que ele quer atingir especificamente. Se tudo que eu disse a vocês é horrível, então piorou ainda mais. Ele diz que vamos atacar muitos dos mesmos alvos, mas depois amplia isso e diz: vamos atingir a energia deles, a economia deles, vamos impor pedágios, vamos atingir as estradas e as pontes ferroviárias deles em todas as fronteiras terrestres, vamos atingir os sistemas ferroviários deles, vamos atingir os portos deles. Rail systems, we're going to hit their ports. Basically, he said we're going to quarantine the country. Basicamente, ele disse que vamos colocar o país em quarentena. Palavras dele. Certo, eu preciso fazer isso de novo? Aparentemente preciso. Vamos colocar esse mapa aqui. Tá um pouco melhor assim. Vocês veem essas fronteiras? Vem a fronteira entre o Irã e o Paquistão. Depois a fronteira entre o Irã e o Afeganistão. Depois a fronteira entre o Irã e o Turcomenistão. Depois o Mar Cáspio ao norte. Depois a fronteira com o Azerbaijão, com a Armênia, com a Turquia. Vocês estão vendo tudo isso. E aí, claro, obviamente, o Iraque. Todas essas fronteiras terrestres. Pessoal, o que vocês estão vendo nesse mapa é tão grande quanto a maior parte da Europa Ocidental. De onde vocês vão tirar a força necessária para colocar um país em quarentena? Estou dizendo isso como um fato, porque eu estive em campo no Afeganistão naquela fronteira. E você pode até dar uma olhada nisso. Basta olhar a fronteira bem à direita aqui, entre o Afeganistão e o Paquistão. Só a parte norte dela, num lugar chamado Província de Kunar. Então apenas uma província daquela região. Passei bastante tempo naquela fronteira e posso dizer que quando tínhamos 140 mil soldados em campo, além de cerca de 350 mil soldados afegãos que estavam lá, somando todos eles, não conseguimos impedir o trânsito transfronteiriço naquela única província. O Talibã ia e voltava do Paquistão. Eles recebiam todo tipo de apoio. Nós sabíamos disso. Nunca conseguiríamos impedir. Uma província naquela cidade de fronteira. E agora você quer dar uma olhada nisso. E quando esses caras dizem, bem, vamos colocar o país em quarentena, não temos efetivo suficiente em todas as forças armadas dos Estados Unidos. Todo mundo, todos os navios que temos, chamar os reservistas, chamar a Guarda Nacional, ativar a Guarda Aérea Nacional, todas as forças navais, tudo que temos. Mesmo assim, não daria para impedir isso. E o que você vai fazer com o Mar Cáspio? Vai entrar no Mar Cáspio e estabelecer um bloqueio naval lá? Boa sorte com isso. Não conseguimos nem implementar um completamente aqui embaixo. E se você fizer isso, é claro, estará colocando em risco tudo mais que temos. E nós não faríamos isso. Mas o meu ponto é que se fizéssemos, nunca chegaríamos nem perto mesmo, de conseguir colocar o país em quarentena. Há maneiras demais de eles movimentarem logística para dentro e para fora. Se conseguem levar petróleo para dentro e para fora, conseguem levar outras coisas. Obviamente, a saída pelo Estreito de Hormuz e pelo Golfo Pérsico ficaria muito limitada. Esse é o principal caminho, claro, porque é por onde eles conseguem movimentar o maior volume e fazer as coisas mais rapidamente. Mas eles não podem. Olhe, veja a história. Uma das coisas que sempre me marcou quando estudei a Guerra do Vietnã foi como estávamos bombardeando impiedosamente todas aquelas rotas de abastecimento. Era selva, em vez de terreno montanhoso. Mas muitas das áreas de fronteira, onde estávamos tentando destruir os norte-vietnamitas naquela época, e sabe, eles não tinham nada moderno. Acho que praticamente toda a força aérea deles era de caças soviéticos e assim por diante. Mas mesmo disso eles não tinham muito. No solo, tudo era como burros de carga. Pessoas carregavam as coisas. Quer dizer, literalmente faziam isso. E conseguiram sobreviver a todos os bombardeios que fizemos. E estou falando de quantidades enormes. Enormes, porque dominávamos os céus e podíamos bombardear à vontade. Nunca interrompemos a logística deles. Eles continuaram fazendo isso. Foi o que aconteceu no Vietnã.
E dá para ver que isso aconteceria aqui. Ele parece não perceber isso. E tem também o resultado de sequer tentar atingir todos esses alvos. Atacar as linhas ferroviárias, as passagens de fronteira, as pontes que atravessam a fronteira e que eles usam, a infraestrutura petrolífera, a infraestrutura energética, a geração de eletricidade, esse tipo de coisa. Nós já sabemos, porque Jack Kinney, desculpe, professor Marandi, nos disse isso. Mas os próprios iranianos também disseram. Seus líderes oficiais, Ghalibaf, Abbas Araqchi, Pezeshkian, o presidente, todos disseram que será um olho por olho. Se vocês atingirem esses alvos, nós também atingiremos esses alvos. Ele parece acreditar nisso. Ele está agindo como se pudéssemos fazer o que quisermos e nunca houvesse consequência, mesmo depois de termos visto as malditas consequências nesta guerra. Esse é o nível de insanidade dos nossos líderes de alto escalão. Primeiro, eles mentem para você. E agora querem que você apoie políticas que, com o mínimo de análise, são suicidas. É onde estamos. Esse é Jack Keane. Ele representa uma linha de pensamento. Agora vamos olhar para outro general, Keith Kellogg, que diz algo como: sabe de uma coisa? Acho que podemos prescindir de tudo isso. Certamente sem tropas em solo. Acho que vamos seguir isso apenas pelo ar. A montanha Picareta, o local fortificado, enterrado a centenas de metros sob granito maciço. Uma grande missão aérea conseguiria destruí-la. Nossas bombas antibunker mais poderosas, as GBU-57, têm limites. É assim que elas funcionam. As bombas antibunker são projetadas para atravessar a terra e concreto espesso e reforçado antes de detonar. Essa explosão retardada permite destruir ativos militares enterrados que bombas convencionais não conseguem alcançar. Você vê ali, ela penetra e detona. Mas não temos um manual para saber se isso eliminaria um alvo tão profundo. Então, um bombardeio com ataques aéreos conseguiria destruir centrífugas enterradas na montanha Picareta? Eles veem as negociações como uma forma de continuar adiando. E nós estamos tentando chegar a uma conclusão. Eles não pensam assim. Precisamos entender isso. Então acho que é preciso combinar o aspecto político com o militar também, para chegar a um desfecho. A montanha Picareta é um componente disso, e acho que temos a capacidade, acredito que temos, de chegar aonde quer que precisemos chegar. Ele é bom. Mostramos ontem, onde ele estava dizendo, sabe? E, sim, ele foi pressionado sobre isso. Estavam perguntando, você está falando de tropas em solo? Não. Só tomem a ilha de Karg. Então só um pouquinho de tropas, sem problema. Mas a verdadeira questão é a montanha Picareta. Porque temos que eliminar aquilo junto com... Ele diz que se Jack Keane quer o país inteiro em quarentena, Jack ou Keith Kellogg está dizendo, bom, vamos fazer uma versão menor disso. Vamos só na ilha de Karg. E sim, vamos fazer coisas econômicas. Vamos colocar mais sanções neles. Vamos, sufocá-los economicamente, e isso vai resolver. Mas sim, temos que ir até a montanha Picareta, porque não sei, essa é a posição do presidente Trump, sabe? Eles não podem ter uma arma nuclear. Israel acabou de dizer a nós e ao mundo que é lá que fica a nova instalação, embora na Operação Martelo da Meia-Noite tenhamos supostamente eliminado tudo aquilo. Então vamos fazer isso aqui. É interessante quando o apresentador da Fox dizia, nós não temos experiência para saber se isso vai funcionar. Quer dizer, você acabou de dizer, Operação Martelo da Meia-Noite. Foi exatamente isso que fizemos. Fomos atrás de todos esses locais. Usamos as bombas penetradoras, as GBU-57. Fizemos tudo isso. E agora está muito claro. Sacudimos a parte de cima. Explodimos um monte de coisas na superfície. E há capacidade de penetração, sem dúvida. Isso também é verdade. Sabemos onde ficam as entradas e os túneis de saída, pelo menos alguns deles. Então podemos atingi-los e causar todo tipo de dano na superfície.
Mas os alvos que precisaríamos atingir ficam muito abaixo disso, como naquele cenário de Yas Mountain que eu mostrei para você há um segundo. Então veja, você nem sabe por onde as coisas seguem lá embaixo. Você sabe onde fica a porta, mas o que não sabe é que, ao contrário daquele modelo simplista que ele mostrou, em que há apenas um poço de ar ou algo assim, que desce em linha reta até a instalação, ninguém faz isso. Todo mundo sabe como a GBU 57 funciona. Eles sabem como funcionam as bombas penetradoras de bunkers. Então não é assim que essas instalações são projetadas. Você tem um túnel que entra assim, depois vai para um lado, depois para outro e então volta para cá. Ninguém sabe ao certo, mas ele segue algum tipo de trajeto tortuoso, meio imprevisível. Então você sabe onde fica o buraco de entrada, mas não sabe onde ficam as instalações de fato. Aqui, aqui, ou mais para o outro lado. Elas estão a 200 metros de profundidade? A 100 metros? A 300? Quem sabe? Não sabemos nada disso. E se você não sabe dessas coisas, está literalmente atirando no escuro. Então, é isso que aconteceria se atingíssemos aqui. Quanto à economia, sabemos que o Irã está sob sanções econômicas praticamente durante toda a sua existência, há 47 anos. Então tentamos matar a Rússia de fome, e vemos que isso praticamente não teve impacto nenhum. A economia deles, na verdade, está crescendo. Eles estão em 4º lugar no mundo em PPC neste momento. Eles aprenderam a evitar sanções. E adivinhe só, o aliado deles, o Irã, aprendeu com o exemplo russo e também está encontrando maneiras de contorná-las. E como acabei de mostrar naquele mapa, há toda aquela fronteira terrestre e o Mar Cáspio, ao norte. Eles têm maneiras de contornar isso. Então, você não vai matá-los de fome. Mas a questão é a seguinte: se você seguir o método de Keith Kellogg e disser, sim, vamos fazer medidas econômicas, tomar a ilha de Karg e atacar a montanha Pickaxe, o que ninguém lhe diz é que há uma consequência para cada uma dessas medidas. Há uma consequência para os mísseis que temos disparado. Vemos isso regularmente. Foi por isso que americanos foram mortos recentemente na Jordânia. Foi por isso que nossas bases no Kuwait foram atingidas depois da última rodada, anteontem. Mas se você atacar a montanha Pickaxe, pode ter um problema maior nas mãos. Como o professor Marandi nos disse neste programa ontem. Se ele atacar Pickaxe, o que acontece? Se Trump escalar, os iranianos disseram muito especificamente sobre esta montanha que se os Estados Unidos a atacarem, eles vão retaliar em toda a região. E isso significa atacar infraestruturas críticas na Arábia Saudita, nos Emirados, no Bahrein. Seria algo como atingir pontes, usinas de energia e tudo aquilo que Trump vem planejando atacar. Então o Irã disse que vai revidar com muita força. Nos mesmos alvos. Então isso se aplica tanto à versão de Keith Kellogg sobre o que ele quer que Trump faça, quanto à linha de pensamento de Jack Keane sobre o que ele quer fazer, porque ele foi explicitamente atrás desses mesmos alvos. Ter ido atrás de Pickaxe ou não é irrelevante, porque ele citou especificamente todos esses alvos econômicos e energéticos, que é claro Kellogg também quer atingir. Então é aí que esses dois lados se encontram. E os resultados serão os mesmos, não importa quem ataque ou qual linha de pensamento seja seguida. Eles vão atingir todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo, que já foram atingidos com bastante força. E até agora, os alvos principais, não todos, mas os principais, têm sido militares, como nossas bases no Catar, no Bahrein, obviamente com o quartel-general da 5ª Frota, na Jordânia e no Kuwait. Eles foram atingidos com certa força. Isso aconteceu aqui recentemente depois da última rodada. Mas se você mudar de um alvo militar para um alvo civil e econômico, vai receber o mesmo tipo de ataques de antes. E vale a pena repetir, ou pelo menos valeria se eu tivesse isso à mão. Não, eu tenho, vale a pena repetir. É isso que os iranianos têm capacidade de fazer. Nós mostramos Ted Postol ontem. De todo modo, volte e veja aquilo, porque Ted Postol apontou que nós temos novos, quer dizer, o lado iraniano tem novos tipos de mísseis que está demonstrando.
E eles têm capacidade adicional de direcionamento, provavelmente vinda dos chineses, que está ativa. Eles conseguem atingir aquilo em que atiram. Então, se eles expandirem, esses são alvos militares. Todos os que vocês estão vendo aqui são alvos militares. Se eles passarem da categoria militar para a econômica, não serão bases americanas, como vocês veem nas imagens de satélite. Será uma companhia petrolífera do Kuwait, será a companhia petrolífera Saudi Aramco, serão instalações petrolíferas do Catar e assim por diante, de todos os nossos aliados. E se eles começarem a destruir essas capacidades, não será uma questão como é agora, com o Estreito de Hormuz. Será uma questão política. E uma questão política pode ser resolvida diplomaticamente. As portas podem ser reabertas e as coisas podem voltar a funcionar, ou pelo menos começar o caminho de volta à reabertura. Se tivéssemos seguido o memorando de entendimento e simplesmente deixado o parágrafo 5 de lado, a esta altura provavelmente estaríamos perto de 75% dos níveis pré-guerra, talvez até mais. De qualquer forma, seria possível. Vai levar muito tempo para desfazer isso, porque há muitas coisas em nível global que precisam ser ajustadas. Mas vocês estariam bem encaminhados. Talvez em janeiro estivessem de volta a algo próximo disso. Agora, parte disso não seria possível por causa dos danos físicos já causados, como por exemplo, ao campo de gás de Pars. Muita coisa vai levar anos para se recuperar. Então vocês não vão recuperar tudo isso, mesmo que a decisão política seja tomada. Mas esta não é uma decisão política, é uma decisão militar, porque vocês limitaram fisicamente a capacidade até mesmo de produzir gás e petróleo. E claro, eles também poderiam não apenas atingir a capacidade de refino, poderiam atingir os próprios poços de petróleo, o que causaria ainda mais danos. Mas se atingirem essas refinarias e as estações de bombeamento e assim por diante, usadas para levar o petróleo de um lugar a outro, estamos falando de todo o petróleo poder ficar fora de operação. E aí não há decisão política a tomar. Você pode deixar os portões abertos o dia inteiro. Se não houver petróleo para passar por eles, não faz diferença. Se você seguir esse caminho, ou o caminho de Jack Keane, esse é o resultado provável. E se você acha que já estamos enfrentando um problema com tudo, de gasolina e diesel, a fertilizantes, hélio, alumínio, todas essas coisas que já mencionamos e que já estão tendo impactos muito negativos sobre a atividade econômica, isso não é nada comparado ao que aconteceria se seguirmos por esse caminho. E os iranianos não vão fazer isso. Eles não vão iniciar nada disso, mas afirmaram de forma inequívoca que certamente seguirão por esse caminho se nós abrirmos essa porta. Então, basicamente, entendam isto. Vamos deixar isso absolutamente claro, pessoal. Se seguirmos o método de Jack Keane ou de Keith Kellogg, qualquer um dos dois, e atingirmos a infraestrutura energética ou a montanha Pickaxe, então teremos dito na prática, por favor, atirem em todos os nossos amigos na região. Por favor, destruam a infraestrutura de petróleo deles, de gás, a capacidade de refino, seja o que for. Por favor, causem problemas para todo mundo. Esse será o resultado. E quem disser algo diferente, ou está profundamente perturbado psicologicamente, ou está simplesmente mentindo para vocês, e talvez tenha razões mais obscuras para querer que isso aconteça. Eu não sei. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Tudo o que posso dizer é que seria irracional ao extremo, pelo que entendemos ser do interesse do nosso país, seguir por um caminho em que o inimigo já nos disse e até divulgou listas reais de alvos. Eles de fato publicaram listas de alvos que atingiriam no setor de energia da região se começarmos a atacar os deles. Então vamos deixar isso exatamente onde está. Vamos esperar, ver e acompanhar. Mas entendam, se atingirmos esses alvos, esse será o resultado. E teremos de responder por que escolhemos não acreditar neles ou por que aceitamos isso. Certo, essas são duas linhas de pensamento. Agora há uma outra, de James Carafano. Acho que ele é coronel reformado, se não me engano. Acho que é coronel do exército. Ele tem uma visão diferente sobre isso. A visão dele é, sabe de uma coisa? Nós já vencemos.
You know what? We've already won. Acho que o presidente está fazendo exatamente a coisa certa. A estratégia do presidente não é de olho por olho, nem de escalada. Não vamos simplesmente continuar lançando mais ataques até fazer o sujeito desistir. Mas nós já vencemos a guerra. Tudo que faz do Irã uma ameaça estratégica, o presidente já tirou de cena. Então o que a estratégia está fazendo agora é reduzir o risco. Isso significa que toda vez que os iranianos fazem algo agressivo, o presidente tira de cena mais uma capacidade deles. E isso apenas prolonga o prazo até que eles possam voltar a ser uma ameaça. O que também é fundamental é que todos estamos focando na ação cinética, mas nas medidas fiscais. Isso é um 2 em 1. Então, entre o bloqueio, as sanções e a ação cinética, esse regime está sendo realmente pressionado. E o importante não é concluirmos o trabalho. O importante é, o Irã é uma ameaça para nós? A resposta é que hoje eles não são uma ameaça estratégica. E cada vez que o presidente age contra eles, o dia em que eles poderiam se tornar uma ameaça estratégica fica cada vez mais distante. What is he talking about? Do que ele está falando ao dizer que eles não são uma ameaça estratégica? Estreito de Hormuz, pessoal, só 15% do volume anterior à guerra está passando por lá. Bab el-Mandeb, em relação ao petróleo saudita, está em cerca de 10 a 20% do que era antes, depois que aquilo foi fechado. Eu acho que isso realmente importa. Acho que isso sim é um tipo de impacto estratégico sobre nós. E não conseguimos impedir. São 152 dias de controle do Estreito de Hormuz pelo lado iraniano. Vocês não conseguiram tirar isso deles. E simplesmente dizer, sim, toda vez que eles fizerem alguma coisa, vamos responder, vamos tirar outra coisa deles. Vocês não tiraram nada deles, coronel. Do que você está falando ao dizer que vai tirar isso deles? A única coisa que está sendo tirada são nossos mísseis ofensivos e defensivos dos nossos estoques. Nós perdemos isso. E o que você quer dizer com toda vez que eles fazem alguma coisa? Sempre foi exatamente o contrário. Bem, nem sempre. Retiro o que eu disse. Essa é uma das rodadas mais recentes. O lado iraniano atingiu a Jordânia primeiro, recentemente. Isso desencadeou essa última troca de ataques. Foi de um lado para o outro. Vamos ver aonde isso vai dar daqui em diante. Mas todas as outras aconteceram porque nós atacamos alvos iranianos primeiro, até mesmo aquela depois que o memorando de entendimento foi assinado. O Irã disparou tiros de advertência, deu avisos verbais e depois atirou contra um petroleiro. Foram os Estados Unidos que então atiraram, não contra um petroleiro, embora tenhamos feito isso separadamente. Atiramos contra o lado iraniano, e então eles responderam. E em todas essas 12 rodadas, nesses 13 dias consecutivos, toda vez que atiramos neles, eles revidaram contra nós. Foi sempre nessa ordem. Então, se você não gosta do resultado, pare de fazer isso. Mas mesmo com o que fizemos, esqueça quem realmente começou, quem deu o primeiro golpe, quem revidou. Nós não tiramos nada deles. Todas essas cadeias de montanhas de que eu vivo falando, todas essas capacidades que eles têm espalhadas por toda parte, as lanchas rápidas, ainda não vimos eles usarem nenhum torpedo. Aparentemente eles têm isso. Isso nem tinha sido revelado ainda. As novas categorias de mísseis que Ted Postol mostrou a vocês ontem. Você incluiu isso? Isso foi acrescentado, coronel. Então, do que essas pessoas estão falando quando dizem, sim, continuamos tirando coisas deles, e eles vão ficar mais fracos? Quando é evidente que nós é que estamos ficando mais fracos e não conseguimos tirar a capacidade deles, a que mais importa para manter o controle daquele Estreito de Hormuz. Por que dizemos coisas assim? Então, seja a linha do Jim Carafano, do Keith Kellogg, do Jack Keane, seja lá qual for, todos esses falcões da guerra têm suas diferentes versões do que querem fazer, e todas são um absurdo. Todas se baseiam em engano, como falamos no programa anterior. E agora, eles querem que o presidente...
Todos estão tentando pressionar o presidente Trump a seguir por esse caminho. Isso simplesmente não faz sentido nenhum. Eu realmente não entendo. Não consigo ver a lógica por trás disso. Nenhuma dessas pessoas é estúpida. Todas têm muita experiência. Têm muita experiência em relações internacionais. E certamente sabem muito do lado iraniano. Eles entendem de equilíbrio de poder e tudo mais. Então, eu não entendo por que todos estariam dizendo essas coisas aqui. Se for um Lindsey Graham, um Tom Cotton ou algo assim, eu até entendo. Bom, eles simplesmente são ignorantes. Eles não sabem. Só estão falando da boca para fora. Eles só pensam, bem, somos americanos, não somos mais poderosos do que todo mundo. Você pode ser ignorante e fazer comentários estúpidos, mas esses caras não são ignorantes e não são estúpidos. Então, eu não entendo por que estariam tentando levar o presidente Trump por um caminho que só pode nos levar ao fracasso. Eu não sei, pessoal. Acho que vamos ter de responder por sobre isso. Mas então, eles terão de responder um dia. Porque se o presidente Trump os ouvir e aplicar qualquer versão dessas coisas, todas essas consequências que acabei de lhes dizer vão acontecer conosco. E quando essas coisas começam, lembrem-se, se fizermos o que, acho que foi o Keynes quem disse, de atacar o sistema de energia, ou se fizermos o que Keith Kellogg disse, atacar a montanha de Parchim, se fizermos qualquer uma dessas coisas, isso provoca o Irã, segundo o que eles estão dizendo. Depois veremos se eles falam sério no que vier em seguida sobre atingir todas essas coisas aqui. Quando eles atingirem toda essa infraestrutura, os suprimentos de petróleo, os campos de gás, seja o que for, todas essas capacidades de que estão falando aqui, quando isso acontecer, não haverá volta. Não dá para desfazer essa. Mesmo os danos causados até agora, todas essas coisas que o Comando Central atingiu com os 13, mais um na noite anterior, um total de 14 até agora, são reparáveis. Podemos consertá-las. Podemos contornar isso se agora tomarmos algumas decisões políticas e diplomáticas que façam sentido. Mas, cara, cruzamos esse Rubicão e não há volta. Porque agora existe uma limitação física que vai levar anos, até 2027, 2029, 2030, para se consertar tudo isso. E isso nem resolve o problema de curto prazo. Mas agora que isso já embutiu um custo econômico profundo para o nosso país, um dia vamos ter que encarar isso. É importante que vocês entendam. Estão mentindo para vocês e estão defendendo algo que vai prejudicá-los. Está na hora de chamar isso pelo que é, uma grande besteira. E de fazer pressão aqui por parte do povo sobre essas pessoas, sobre o presidente dos Estados Unidos, para dizer, ei, não faça algo que vai nos prejudicar. Quero dizer, é aquela coisa clássica da medicina, certo? Comece pelo princípio. Primeiro, não causar dano. Depois, veja se consegue consertar as coisas. Nós ainda estamos cavando um buraco para nós mesmos. Acho que está na hora de parar com isso. Escutem, nós agradecemos a vocês. Vamos continuar, sem nos deixar intimidar e sem ceder, para trazer a verdade a vocês, mesmo diante de coisas como esta, porque vocês merecem saber. E eu não quero que ninguém depois venha dizer, bom, não sabíamos que eles fariam isso. Estamos dizendo a vocês agora. Para quem está assistindo ao vivo, vocês estão sabendo neste momento. E isso ficará registrado para a posteridade ver. Assim, ninguém poderá voltar a esses falcões da guerra, se acontecerem todas as piores coisas, e dizer que eles não sabiam. Quem sabia o que aconteceria? Nós sabíamos. Voltaremos mais tarde. Vejo que há outras coisas acontecendo hoje com Raj Menon. Sim, Dani, e neste momento, ele está realizando uma reunião completa do gabinete em Camp David, principalmente sobre o Irã. Bom, deixe isso acontecer. Sim, com certeza. Sim, ele está falando de muitas coisas agora, está falando da economia e de alguns outros assuntos, mas eles estão reunidos para encontrar uma saída em relação ao Irã. Bem, aposto que eles não disseram nada, como vamos acabar com a guerra diplomaticamente hoje e depois nos retirar.
Vamos só ouvir por um segundo. Vamos. Vamos. Ninguém jamais ouviu falar de algo assim. E do que se trata é o seguinte. Nós éramos os que pagavam mais. Tínhamos de longe os preços mais altos de todo o mundo. Os medicamentos mais caros, remédios com receita e outros. Os mais caros do mundo. O mundo inteiro ria de nós. Nós pagávamos pelo resto do mundo. Nós subsidiávamos o mundo inteiro. E eu disse, não vamos fazer isso. E comecei isso no primeiro governo. Eu levei isso adiante. Obviamente, Biden não conseguiu fazer nada a respeito, porque era preciso obter o consentimento das empresas farmacêuticas. E era preciso obter consentimento. Mais difícil ainda seria o consentimento de outras nações. As outras nações tinham que concordar, mas estavam pagando uma fração do preço, às vezes 10, 20, 40, 70% menos. Então eu tive que ligar para elas, tive que colocá-las na linha, e disse, se vocês não fizerem isso, vamos ter que cobrar tarifas de vocês. E todos disseram não no começo. Muito educadamente disseram, senhor, não podemos fazer isso. Não vamos dobrar nossos preços. Eles tiveram que dobrar seus preços, em alguns casos, triplicar seus preços, e nós reduziríamos os nossos. Então o medicamento que era vendido por $10 na Alemanha seria vendido por $130 em Nova York. O mesmo medicamento, da mesma empresa, da mesma fábrica, da mesma unidade, do mesmo laboratório. Eles pagam $10 e nós pagamos 130. Eles disseram, não. Agora o mundo é um lugar maior, então para eles não é tão ruim quanto parece. Então eles subiram para $20 e nós baixamos para $20. Agora temos os preços de medicamentos mais baixos de qualquer lugar do mundo. Estamos empatados com o menor preço, mas basicamente temos o status de nação mais favorecida. Então, passamos dos preços de medicamentos mais altos do mundo para os mais baixos do mundo. Agora, o que isso faz com a sua assistência médica? Vamos ficar aqui só mais alguns minutos. Mas se ele continuar divagando, com certeza... É horrível o que eles fizeram. O Obamacare é um desastre total. É um desastre caro. Não dá para pagar. Nós o chamamos de Lei de Saúde Inacessível. É uma vergonha. Eles nunca nem pensaram em conseguir fazer algo assim. Nem tentaram. Então, primeiro eu reuni as farmacêuticas e depois os países. E as farmacêuticas concordaram, porque sabiam que os países não concordariam. E quando liguei para a Alemanha, para a França, quando liguei para o Reino Unido, quando liguei para todos esses países, eu disse, vocês têm que fazer isso. É injusto. Nós estamos pagando 10 vezes mais do que vocês pelo mesmo remédio. Vocês não podem fazer isso. E eles disseram, bem, nós não vamos fazer isso, porque vamos ter que dobrar nosso preço para deixar você satisfeito. Eu disse, não. Talvez vocês tenham que triplicar o preço. Eles disseram, bem, não podemos fazer isso. Eu disse, tudo bem. Se vocês não podem fazer isso, então eu também não posso fazer uma coisa. E vou cobrar de vocês tarifas muito substanciais, muito maiores do que aquilo de que estamos falando. E todos disseram, adoraríamos fazer isso. Adoraríamos fazer isso. Seria melhor para nos fazer isso. E ninguém mais faria isso. Isso é gente de ser condição. Neste momento, quase parece que isso é uma fachada para a eleição. Tem um pouco de campanha acontecendo. Bem, sim, isso aqui definitivamente é uma propaganda de campanha. Vamos continuar com isso por só mais alguns minutos. Sabe, essa história toda de ele estar em exibição bem aqui é uma lógica realmente estranha. This whole thing about he's on display right here is just really strange logic. Ele diz a eles que não querem dobrar ou triplicar o preço desses medicamentos de receita. Mas quando ele falou em triplicar os preços ou impor tarifas, de repente eles disseram que considerariam uma honra fazer isso. Tenho quase certeza de que não disseram. Senhoras e senhores, pela primeira vez em 28 anos, os preços dos medicamentos caíram de janeiro até o fim de dezembro. E eu quero parabenizar todos por fazerem parte deste experimento maravilhoso.
Certo, vamos ver se ele vai passar para o próximo assunto. Estamos falando de 400, 500, 600%. Pagamos os preços mais baixos por medicamentos, em qualquer lugar do mundo. Por que ele continua dizendo isso? É matematicamente impossível cair 400%, a não ser que você vá pagar alguém para levar drogas. Por que ele continua dizendo esse tipo de coisa? Na área da saúde, Bobby, é inacreditável, porque os medicamentos são uma parte importante do sistema de saúde. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem isso, e espero que votem em nós nas eleições de meio de mandato. Aí tá, Gary, você acabou de dizer. Esta é a reunião do gabinete. Eles são todos figurantes. Vamos ver se ele diz alguma coisa sobre esta guerra aqui, ou sobre a guerra na Ucrânia. Parece uma invasão de um país por centenas de milhares de pessoas. E a mesma coisa vai acontecer conosco se os republicanos não forem eleitos. Certo? Sabe de uma coisa? Vamos esquecer isso, Gary. É realmente só uma propaganda de campanha. Vamos voltar com vocês aqui mais tarde, bem, em algum momento desta tarde. Vamos ver quando conseguirmos acertar algumas coisas na agenda. Mas uma das coisas que o presidente Trump fez ontem foi anunciar no Truth Social: ei, boas notícias, a paz no Oriente Médio entre o Hamas e Israel. E o Hamas concordou em se desarmar. Israel concordou em se retirar. Então, oba, tudo vai ficar bem para os palestinos. Provavelmente vocês nem precisam ouvir o que vem a seguir da minha boca para já saber para onde isso vai. O diabo está nos detalhes, e há muitos diabos nesses detalhes. Não é tão bom quanto parece. Vamos receber Rajam Menon nesta tarde, que é especialista nesse tipo de questão. Ele vai nos explicar o que realmente está acontecendo. Até lá, no Daniel Davis Deep Dive. Sabe, nós não temos patrocinadores porque odiamos encher você de anúncios. Eu não gosto deles. Então, retribua um pouco desse carinho. Inscreva-se, deixe seu like e envie isso para alguém de quem você gosta.